Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Se você está chegando novo, seja bem-vindo, espero que você goste do meu trabalho. E fica sabendo que esse canal aqui é canal pra gente bater papo, pra gente conversar e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém, a gente tem que cuidar da nossa segurança. O caso que eu vou estar contando pra vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 1997 na cidade de Epagny, que é uma cidade que fica 3 horas e meia de Paris, e é o caso da família Cavanagh. Na manhã do dia 5 de abril de 1997, na cidade de Epagny, um cara chamado Alfred Cavanagh, de 59 anos, ele estava voltando para casa dele depois de uma madrugada de muito trabalho. Ele trabalhava numa discoteca. Então ele voltou para casa com todo o dinheiro aí dessa noitada e quando ele chegou na porta da casa dele, estava tentando abrir, ele foi surpreendido por alguém que estava ali escondido no jardim da casa dele. Infelizmente, o Alfred, ele levou 4 tiros, 2 na cabeça, 2 nas costas, foi uma coisa bem covarde, ele não teve tempo de reagir e de ver essa pessoa. Quem atirou no Alfred aproveitou e pegou ali o dinheiro que tinha caído no chão da noite inteira de trabalho dele. Quem estava na casa do Alfred? A Monique, uma moça de 48 anos, que era a esposa dele, e também a filha, uma moça de 20 e poucos anos, chamada Velia. As duas estavam ali dentro da casa dormindo e escutaram barulho de tiro, ficaram desesperadas. Logo elas ligaram para a polícia, que chegou rapidinho até o local. Quando a polícia chegou, a polícia viu o Alfred caído no chão, constatou que infelizmente ele estava sem vida e a polícia tentava conversar com essa esposa, a Monique, só que ela estava em choque, estava totalmente triste, desesperada, não conseguia falar nada com nada. A polícia sabia, e eles eram conhecidos ali da cidadezinha, esse casal, eles eram muito humildes, eles eram muito amigos e eles eram cúmplices um do outro, era um casal assim bonito de ver. Então ali para Monique a vida dela tinha acabado e ela não entendia quem tinha feito uma coisa dessa pro marido dela que era tão querido ali nessa cidade. Todo mundo nessa cidadezinha conhecia o Alfred como Freddy, então daqui para frente eu vou chamar ele de Freddy, que era como todo mundo chamava ele nessa cidadezinha. A polícia viu que a Monique e o Freddy, eles estavam juntos há muito tempo, fazia mais de 20 anos de casado, e eles trabalhavam juntos na discoteca ali, super conhecida dessa cidadezinha. Eles tinham, assim, total harmonia no casal, era bonito de se ver, não era nada forçado, sabe, não era nada falso. A Monique, ela conheceu o Freddy quando ela tinha 24 anos, ela foi nessa discoteca, ele já era o dono, e foi amor à primeira vista, desde que ele viu essa loirona bonita, boa de papo, tinha uma comissão de frente bem poderosa, chamou a atenção do Freddy e ele quis conversar com essa moça, começaram a conversar, viram que tinham várias coisas em comum. Depois desse dia, eles começaram a se ver cada vez mais. Um ano depois, eles estavam casados e já tiveram a primeira filha, que foi a Velia, a primeira e a única. A polícia não conseguia entender quem tinha feito isso com o Freddy, porque ele era, assim, uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava a comunidade e ele não tinha inimigos declarados. A polícia, conversando com a Monique, visto que ela já estava mais tranquila no dia seguinte, depois do ocorrido, ela contou para a polícia que 2 semanas antes aconteceu um acidente, um episódio meio chato na discoteca. Ciganos estavam ali para comer, para dançar e do nada teve uma briga, uma discussão e o Freddy, ele pegou uma arma e pôs todo mundo para correr. E cigano, às vezes, aqui na França, eles são um pouco agressivos quando acontece esse tipo de coisa. Então a polícia falou, caramba, alguém deve ter feito isso com ele lá dessa comunidade cigana. Foram conversar com os ciganos e os ciganos, eles tinham um álibi concreto e falaram, não, no dia seguinte a gente foi lá falar com o Freddy, pedimos desculpa, tá tudo certo. E realmente não tinha nada para dar a culpa para os ciganos. Outra coisa que a Monique falou era de um tal de Sacha. Ele era ex-DJ da discoteca. Fazia uns 10 dias que ele tinha parado de trabalhar, mas tinha parado de trabalhar do dia pra noite sem dar explicação. Então a Monique falou, talvez ele tivesse alguma diferença aí com o Freddy, saiu do nada e voltou pra estar cometendo esse crime e roubando o dinheiro. A polícia, óbvio, foi atrás desse cara chamado Sacha e eles viram que não tinha nada a ver. Vasculharam a casa dele inteira, não acharam nada assim pra culpabilizar o Sacha. E mesmo o Sacha, ele mostrou um vídeo no celular dele pro pessoal, dizendo, olha aqui, esse dia aqui foi o meu último dia na discoteca e eu fiz um vídeo falando com o Freddy, que era o meu patrão, a gente se entendia super bem. E no vídeo ele falava, pô, patrão, hoje é o meu último dia e vai sentir falta de mim. E os dois conversando numa boa. Então a polícia viu que o Sacha realmente não tinha nada a ver, ele não era nenhum inimigo, não. Então ficava essa questão, quem poderia ter feito isso com o Freddy? Continuando o interrogatório da Monique, ela soltou pra polícia, olha gente, eu tenho amante,
amante, acho que várias pessoas sabem disso. O nome dele é Joseph Michalek, ele é 20 anos mais novo do que eu. A gente se conheceu na discoteca e foi um amor assim muito forte, um fogo da paixão. Esse cara começou a me cantar. Ele é um legionário, que é da Legião Estrangeira Francesa, o exército dos militares aqui na França. Ele é da República Tcheca, já trabalhou como modelo. Esse cara é muito bonito e ele me conquistou, bom de papo, a gente tinha várias coisas em comum, então a gente tem essa ligação aí. Eu tenho esse amante que é mais novo do que eu. O cara tinha 28 anos e a Monique 48 anos, mas eles tinham essa relação aí bem forte de paixão, aquela coisa bem carnal. Ela disse pra polícia que o marido dela, o Fredi, ele sabia e aceitava tudo, mas conversando com familiares próximos, o pessoal falava, não, ele não iria aceitar uma coisa dela porque ele amava essa mulher, ele não queria dividir ela com outra pessoa. Fica estranho uma relação a três. Então falou, não, ele não sabia, mas ela afirmou pra polícia que sim, ele sabia, topava, aceitava tudo isso. Ela conta pra polícia que o casamento já não tava mais essas coisas e tal, e por isso o marido aceitava numa boa pra deixar a esposa feliz. Claro que a polícia foi até a casa desse tal de Michalek. Eles viram que ele realmente era um cara fortinho, mais colaborativo, conversaram com ele, ele era realmente da Legião Estrangeira Francesa, era militar, e levaram ele para a delegacia para estar dando mais detalhes, estar fazendo um interrogatório melhor. Na delegacia, ele respondeu a todas as questões, disse que tinha um álibi concreto, que no dia que aconteceu o crime, ele estava com um amigo dele fazendo tour de bar na cidade vizinha. E realmente a polícia pegou o nome desse amigo, o amigo confirmou que estava com ele a noite inteira, a madrugada até dia de manhã, e falaram também com os donos dos bares, e eles realmente tinham visto esse cara. Como ele era muito bonitão, eles viram a foto dele, o pessoal que trabalhava no bar, e todo mundo falou, não, realmente ele esteve aqui nessa madrugada, a gente viu, conversou com ele era muito legal, ele se destacava. Então foi fácil para a polícia saber que ele tinha um álibi concreto e que ele não tinha feito nada. No final do interrogatório desse cara, o amante da Monique, ele foi solto porque não tinha prova nenhuma contra ele. Sem mais pistas, a polícia decidiu focar nesse amante para ver se tinha mais alguma coisa que poderia explicar ou confirmar esse álibi concreto. E o que a polícia fez aqui tem que bater palma. Eles começaram a olhar o histórico do telefone do Michalek no dia da morte do Fredi. Eles viram que 2 horas depois da morte, o Michalek, ele recebeu um telefonema de alguém que foi rapidinho. Eles viram que esse telefonema ele vinha de uma cabine pública, então eles não sabiam quem era essa pessoa, não dava para saber. Mas a polícia teve uma ideia, vamos pegar o histórico dessa cabine pública, desse telefone público, para ver se teve mais alguém que ligou depois, alguma coisa, uma coincidência, para ver se ajuda a gente com a pista. A polícia olhou o histórico desse telefone público, dessa cabine pública, e eles viram que 20 segundos depois dessa ligação para o Michalek, essa pessoa ligou para uma tal de Madame Thévenin. E a polícia falou, Madame Thévenin, já vimos isso em algum lugar. Ela falou, vamos olhar os contatos do Michalek, o amante, porque acho que vem de lá. Começaram a olhar os contatos do telefone do Michalek e eles viram que tinha sim um contato que chamava Thévenin. Eles começaram a pesquisar sobre esse cara e viram que o Thévenin era também um militar da Legião Estrangeira Francesa e era amigo do Michalek, o amante. Então a polícia falou, isso aqui não é coincidência. Será que esse amigo não fez esse crime por amizade pelo Michalek? Vamos dar uma olhadinha e vamos atrás desse cara que se chama Thévenin. Claro que eles obtiveram todas as informações no maior sigilo e chegaram um dia na casa desse Arnaud Thévenin. Ele era assim um militar e de cara quando a polícia chegou na casa dele, ele falou, vocês estão aqui por causa da morte do Fredi, né não? A polícia falou, você poderia nos acompanhar até a delegacia, vamos fazer um interrogatório. No interrogatório, esse cara também foi muito colaborativo e começou a contar a historinha dele, que começa a ficar inacreditável daqui pra frente. O Thévenin, ele contou pra polícia que há 6 meses atrás, o amigo dele, Michalek, ele procurou o Thévenin dizendo, olha, eu tô apaixonado por uma mulher, ela é o amor da minha vida, a gente tá vivendo um amor muito bom e tem um problema. Ela é casada e tem um marido. A gente tem que eliminar esse marido, você tem que me ajudar, você é meu amigo, ó, faz alguma coisa aí, vamos pôr a cabeça pra pensar, mas você tem que me ajudar a eliminar esse marido. Eu quero viver esse amor louco com essa mulher, é a paixão da minha vida. Então o Thévenin e o Michalek, eles começaram a bolar maneiras de eliminar o Fredi. Então foi bem premeditado antes. A primeira coisa que esses caras pensaram em fazer foi tirar a vida do Fredi de uma maneira súbita e sem explicação. Como eles eram militares, eles tiveram várias missões em vários lugares do mundo e um lugar desses foi a Guiana Francesa. E nesse estágio, nessa missão que eles fizeram com a Legião Estrangeira Francesa, eles descobriram que existia uma rã super venenosa, que o veneno dela poderia matar uma pessoa rapidamente e sem explicação nenhuma.
Então eles tiveram a ideia de, vamos comprar uma rã dessa, ela chega aqui em casa, a gente dá um jeito, a gente arruma essa rã, a gente tira o veneno dela e o veneno a gente coloca na escova de dente do Fredi. Ele escova o dente e com certeza ele vai morrer, ninguém tem explicação, pode ter sido um infarto, acabou. E o problema vai estar resolvido. E foi isso que esses dois caras fizeram, compraram uma rã, essa rã chegou até a casa deles, eles tiraram o veneno e eu não sei como, colocaram na escova de dente do Fredi. Só que não funcionou, porque essa rã, ela era uma rã de cativeiro e a alimentação dela era diferente, então o veneno não era o mesmo. Então o Fredi, ele escovou o dente dele com o veneno dessa rã, que era realmente um veneno mortal, mas não aconteceu nada. Esses dois ficaram assim frustrados, mas não desistiram. Aí continuaram o plano. O segundo plano, a segunda tentativa para tirar a vida do Fredi, eles eram persistentes. Era assim, vamos colocar sonífero na comida dele, ele vai apagar, depois que ele apagar, a gente pega ele, coloca uma arma na mão dele e finge que foi um suicídio. Então vamos fazer aqui um falso suicídio. E foi isso que eles fizeram alguns tempos depois. Colocaram o sonífero ali na comida desse cara, o Fredi, e pegaram uma arma que ele tinha em casa. Só que quando ele estava ali mascarando tudo para ficar um suicídio, né, na cena do crime, eles viram que a arma que o Fredi tinha em posse era uma arma falsa, era só para assustar. Então não tinha como ele se matar com aquela arma, era uma arma falsa. Então ali eles já abandonaram o plano porque eles não podiam fazer nada. Então deixaram o Fredi ali jogado no chão para acordar, acordou, não aconteceu nada. Mais uma vez, uma tentativa frustrada dos dois. O Fredi, ele tinha, graças a Deus, um anjo da guarda bem forte, porque essas pessoas estavam tentando matar ele o tempo inteiro. Teve um terceiro plano que eles imaginaram, que era assim: vamos empurrar ele da escada um dia que a gente estiver por perto e tal. A gente empurra ele da escada e quando ele cair, a gente faz ele bater a cabeça forte em algum lugar. Só que daí eles abandonaram essa ideia rapidinho, porque falaram, não, porque a gente tem que empurrar ele e vai ter o nosso DNA na roupa. Então isso não vai ser nada bom pra gente. A gente não pode ter o DNA da gente em nenhum lugar. Então eles abandonaram essa ideia. A polícia viu de cara que a base de tudo isso, a cabeça de tudo, era o Michalek, o amante. Ele queria, porque queria, que a Monique ficasse solteira para eles viverem esse amor. Então a polícia sabia que sim, o cabeça de tudo isso era o amante, o Michalek. A polícia continuou o foco no amante Michalek. Eles viram que no histórico telefônico das mensagens, ele trocava muita mensagem com um tal de Benoit Ahmed, um cara que também era legionário. Claro que a polícia foi falar com esse cara, e esse tal de Benoit no interrogatório falou pra polícia, sim, ele veio me procurar pra estar tirando a vida do Fredi, porque ele queria ficar com a esposa Monique. Ele me deu 4.000 euros, só que eu peguei o dinheiro e fui embora, eu não fiz nada. Eu realmente só roubei ele mesmo, porque eu não ia matar uma pessoa por amizade. Então eu peguei o dinheiro e sumi. Depois ele ficava me mandando mensagem pra me pressionar, mas eu já tava longe, ele nunca mais me viu. Então a polícia achou estranho, falou, caramba, esse cara realmente tava querendo a todo custo tirar a vida do pobre do Fredi. E conversaram com o TVNAM mais uma vez, que eu já estava ali de canto para estar dando mais informações, e a polícia fazendo pressão no TVNAM. O TVNAM, ele confirmou também para a polícia que tinha recebido 5.000 euros para estar cometendo esse crime, e nessa hora ele começa a confessar. Porque ele já estava cansado, muitas horas de interrogatório, muita pressão da polícia, e ele diz que algumas semanas antes ele foi até a casa do Fredi e tentou tirar a vida dele. Ele chegou mais uma vez na madrugada, depois do trabalho na discoteca, ele estava escondido no jardim, ele atirou, mas ele atirou errado. Então o Fredi, ele escutou o barulho e entrou rapidinho em casa e ele não conseguiu. Depois disso, o Michalek começou a pressionar, pô, cara, eu já te dei 5.000 euros, você não fez nada, o cara ainda tá vivo, você tem que matar, você tem que matar. Então nesse dia 5 de abril de 1997, nessa manhã, ele voltou até a casa do Fredi e ele conseguiu sim tirar a vida dele covardemente com 4 tiros, 2 nas costas e 2 na cabeça. Então foi dessa maneira que ele confessou o crime para a polícia, dizendo que estava pressionado, como eu tinha recebido 5.000 euros, o Michalek porque queria que eu eliminasse esse cara, eu tinha que fazer o serviço, porque ele já tinha me pago. Então estava muito ruim a pressão desse cara em cima de mim. Então a polícia viu claramente que o que era o motivo para o Michalek era ficar com a esposa Monique, e o motivo que o TVNAM fez isso foi porque ele foi pressionado e porque ele queria esse dinheiro.
Aí a gente pensa, um crime resolvido, a gente sabe quem foi o cabeça, a gente sabe quem tirou a vida, foi o Thévenin, e já tinha um motivo também, o amante queria ficar com a Monique, o Thévenin queria o dinheiro, mas não parou por aí não, gente. A polícia continuou a investigação e eles fizeram uma reconstituição alguns meses depois. Ficou claro com a polícia que a Monique estava escondendo alguma coisa. A polícia tinha o resultado das análises, dos exames pós-morte do Fredy, e ficou claro que ele tinha morrido por volta das 6h05 da manhã, não mais que isso. A Monique, ela ligou para a polícia para pedir ajuda depois que os tiros ocorreram no jardim da casa dela, era 6h28 da manhã. Por que ela esperou das 6h05 até as 6h28? É muito tempo. Ela só faria isso se ela soubesse que isso iria acontecer e se ela estivesse realmente esperando o marido perder a vida ali. Porque se os policiais chegassem e pudessem ajudar, com certeza eles fariam isso e o Fredy estaria vivo hoje. Mas ela esperou. Quando a polícia perguntou isso pra ela, ela falava que não sabia explicar, estava errado, às vezes o exame falha, mas não tem essa do exame falhar. E a polícia começou a ligar os pontos. Mas peraí, quem que colocou o veneno da rã na escova de dente do Fredy? Quem que tinha acesso à casa? E quem que colocou o sonífero na comida dele? Ficou claro nesse momento que a Monique, ela tinha sim uma parte de cumplicidade. Ela, depois dessa reconstituição, foi para a delegacia e eles fizeram interrogatório e ela negava tudo, dizia que a polícia estava viajando e que ela não tinha feito nada. Mas é claro que ela era a pessoa que tinha acesso à casa e que com certeza ela tinha ajudado esses dois sim a tirar a vida do marido dela. Mas uma coisa aqui para chocar a gente mais ainda, sabe quem ajudou? A filha Veliá, que amava esse pai. Então aqui nessa hora, a cidadezinha, todo mundo ficou chocado, porque, poxa, a mulher amava o cara demais, a filha adorava esse pai e as duas ajudaram no crime. Como que essa filha ajudou e sabia desse crime? O Thévenin, depois que ele tirou a vida do Fredy, ele começou a pressionar muito a Monique, porque ele queria mais e mais dinheiro, queria dinheiro, queria dinheiro. E o que a Veliá, ela fez pra estar ajudando essa mãe? Ela falou, mãe, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro, eu vou levar esse dinheiro pra esse cara. Eles moravam longe, a família Thévenin, eles moravam longe. E o que essa Veliá, ela fez? Ela pegou um trem, só que ela foi esperta, ela pagou com dinheiro, então não tinha o nome dela na passagem, nada, e ela foi até a casa da Madame Thévenin, que era a esposa do Arnaud Thévenin, o cara que tirou a vida do Fredy. E ela deixou um envelope ali pra essa moça. Essa moça não sabia de nada, ela não tinha nada a ver com esse crime. Ela pegou o envelope, ficou quieta, falou, pô, meu marido pegou o envelope e ficou de boa. Só que aconteceu uma coisa quando a Veliá estava voltando para casa. O trem, ele atrasou demais. E aqui na França, quando tem um atraso muito grande do trem, a gente pede um reembolso da nossa passagem. E o que a Veliá, ela fez? Ela pediu o reembolso, e para pedir o reembolso você tem que dar o seu documento. E foi nessa hora que o nome dela apareceu. A Veliá, ela fez um trajeto entre a cidade dela e a cidade onde morava o Thévenin. Então por isso falou, isso aqui também não é coincidência. E foi nessa hora que quando a Veliá estava no interrogatório, ela confirmou para a polícia, sim, eu fui levar o dinheiro até a casa do Thévenin, porque ele estava pressionando demais a minha mãe. Como já tinha acontecido essas coisas com meu pai, eu quis preservar a minha mãe, então eu fui levar esse dinheiro, mas eu só fiz isso. Eu sabia das coisas, claro, mas eu não fiz outra coisa mais. Foi realmente para proteger a minha mãe. O julgamento desse povo todo aí aconteceu em novembro de 1999. Ficou claro para todo mundo que sim, foi uma coisa super premeditada. Esse amante queria o Fredy fora do jogo para ele ficar com a Monique. E teve a participação da filha, a Monique foi cúmplice. E teve o cara que era o Benoit, que tentou ajudar e roubou o dinheiro. Teve também o Thévenin, que foi a pessoa que executou tudo isso. A pena saiu para todos eles. A Monique, ela pegou uma pena de 10 anos por cumplicidade. O Thévenin, que foi o cara que matou, e o Michalek, que foi o cabeça, eles pegaram 15 anos de prisão. A Veliá, por ser cúmplice também, ela pegou 3 anos de prisão. E aquele Benoit, lembra que roubou o dinheiro e não fez nada? Ele também foi julgado e pegou 2 anos de prisão por roubo e má fé. Atualmente, minha gente, todo mundo já está solto. Só para vocês terem uma ideia, o amante, o Michalek, ele virou pintor e escultor e faz aí turnês pelo mundo inteiro apresentando o trabalho dele, vive como se nada tivesse acontecido. A Monique vive aqui no sul da França super bem, faz muita festa, feliz e contente, como se nada tivesse acontecido. Ela não fala mais com a filha dela, a Veliá, que também vive a vida numa boa, numa maior naturalidade. O cara que matou o Thévenin, ele casou
e teve um filho e vive também a vida como se nada tivesse acontecido. Todos eles estão bem, cumpriram aí uma pena bem curtinha e cada um vive do seu lado. A Monique e o Michalek, os dois amantes aí da paixão, eles nunca voltaram a se falar depois da prisão de ambos. Então cada um foi para um canto e o crime ficou dessa maneira. O Fredy, ele teve a vida dele tirada de uma maneira covarde, cada um cumpriu um pouquinho de pena e agora todo mundo aí vivendo a vida numa boa. A vítima, infelizmente, pagou caro e não teve uma segunda chance, como todo esse pessoal aí. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta. Como eu sempre falo, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. A gente tem que abrir o olho porque a gente não sabe nem quem dorme do nosso lado. Obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo caso, galera.